Glória a Deus. Queridos, vamos lá para encerrar esse Masterclass, que treinamento poderoso, e falar sempre depois do pastor Matheus é um desafio para mim. Mas eu quero falar um pouco sobre uma liderança sem mitos. Eu quero, pelo nosso tempo da ênfase, mais na segunda metade do meu conteúdo aqui. Mas eu queria começar sobre como que é um privilégio, uma alegria poder realmente liderar. Liderar pessoas, ser líder de célula. Talvez você pode estar pensando, é porque você tem um chamado pastoral, Lucas, por isso que você acha que é fantástico liderar a célula. Mas deixa eu falar algo para vocês, muito antes de sonhar, de ser chamado por Deus, para o ministério pastoral, o meu sonho era ser um líder de célula. Eu me inspirava nos meus líderes de célula, sonhava em ser líder de célula, me preparei, fiz todos os cursos que eram disponíveis na Light, e pela graça, pura graça de Deus, já são 15 anos liderando célula, e uma das coisas mais fantásticas da minha vida é essa privilégio, essa alegria de poder liderar uma célula, de liderar, de estar à frente de uma célula. Então é algo fantástico, e eu quero encorajar você, que é líder, a nunca deixar essa chama se esfriar no seu coração. E você que ainda não é líder, você sempre está buscando em Deus, está se aperfeiçoando para o seu momento, quando chegar o seu tempo, você fazer isso com muito zelo e com muita excelência. Amém? Eu quero falar um pouco sobre uma liderança sem mitos. Eu quero falar primeiramente, no próximo slide, sobre verdades sobre a liderança, verdades sobre a questão de liderar uma célula. Pode passar o slide. E a primeira é que o crescimento da liderança vai refletir diretamente no crescimento da célula. Sabe, queridos, é muito importante entendermos isso. O que isso quer dizer? Que não podemos ser uma tampa. Eu não posso achar que só porque agora eu sou líder, não, cheguei na liderança, pronto, acabou, agora não faço mais um treinamento, eu não quero aprender, eu já completei a corrida. Não. Porque se eu limitar o meu crescimento, eu estou limitando o crescimento da minha célula. Eu estou limitando o crescimento daquelas pessoas que Deus me confiou como líder. E liderar, queridos, não significa que nós chegamos na linha de chegada, mas que estamos em uma contínua maratona de crescimento. Aquele que para de crescer, aquele que para de querer aprender, ele para de crescer, ele começa a não progredir, mas agora a regredir. Por isso que devemos ter uma autoanálise, sempre eu preciso de crescer, eu preciso, sabe, eu preciso de reciclagem, eu preciso de aprender ainda mais, ler livros, estar acompanhando com a nossa igreja, olha o que está tendo agora sobre treinamento, vou participar dos decolles, porque eu não quero parar e não quero ser uma tampa. Outra verdade sobre o líder, a liderança, nós temos que estar dispostos a desenvolver e reproduzir a nossa liderança. Não podemos ser um canal fechado, mas sim um canal aberto, sabe? De reproduzir tudo aquilo que nós estamos aprendendo com aquelas pessoas que Deus nos confiou. A formação de liderança acontece no dia a dia da célula e no mentoreamento e, claro, com o trabalho servindo as pessoas. Queridos, esse momento aqui é muito importante, vamos chamar assim de sala de aula de capacitação, de conteúdo que nós estamos recebendo. Mas a formação, ela não acontece somente na sala de aula, mas principalmente na mesa. Não é na mesa virtual, não. É na mesa real, é olho no olho, relacionamento. Esse é o principal ambiente para a formação. Então, um líder de sucesso é um líder que está focado na formação de sucessores, novos líderes, e está transferindo a vida. Ele não tem medo de trabalho, não tem medo de servir, ele está sempre pronto para caminhar, sempre pronto para transferir, para ensinar. E aí tem alguns inimigos que devemos estar atentos. Obrigado, queridão. Tem alguns inimigos mortais à liderança de sucesso. Algumas questões que temos que ficar sempre em alerta para não minar a nossa liderança. A primeira aí é o coração amargurado. Devemos, sabe, estar com os nossos olhos sempre atentos para nossos olhos, nossos corações, para quê? Para não deixar a raiz de amargura entrar no nosso coração. Sabe, que não deixar em Hebreus 12, 15...
O autor de Hebreus, ele escreve: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Devemos estar alertas para a raiz de amargura, porque é uma das armadilhas, das iscas do diabo. A falta de perdão é o veneno que você toma tentando afetar o outro. A falta de perdão vai gerando uma amargura, vai gerando um peso, onde a pessoa começa a querer afetar o outro com a sua própria dor. E o que acontece? O outro está seguindo a vida. E aquela pessoa está só adoecendo, está só se tornando mais amarga, mais pesada. Por isso, queridos, é muito importante sermos intencionais, porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão de escolher perdoar. Esses dias eu abri meu coração com o pastor Mateus sobre uma situação, estava junto com a pastora Dani, eu rasguei meu coração para eles, falando: olha, eu estou desse jeito. Aí o pastor Mateus falou assim: cara, mas se você está levando isso para o seu tempo com Deus e pedindo para Deus liberar isso no seu coração, e gente, eu não podia ficar mentindo. Eu falei assim: não estou, pastor, estou demais. Eu falei: não estou. Ele falou: cara, isso é um grande segredo. E eu comecei a levar aquilo, aplicar aquilo logo no dia seguinte à nossa conversa. Para quê? Porque eu não quero ter uma raiz no meu coração de amargura. Nós precisamos de ser intencionais, porque a vida, queridos, com as pessoas vai ter muito mais alegria do que tristeza, mas haverão momentos de tristeza, haverão momentos de decepção, haverão momentos de frustração. Devemos sempre blindar o nosso coração, nos preparar para isso, mas acontece no relacionamento de um casamento, acontece de pai e filho, acontece com amigos, e vai acontecer também em um relacionamento celular. Mas precisamos de estar blindando nosso coração para quando acontecer, eu não alimentar a minha dor, mas eu alimentar a cura, liberando perdão. Isso é muito importante. É muito importante porque, queridos, nesses 15 anos liderando, você já teve muitas coisas que aconteceram. Vou falar das mais simples. Aquela pessoa que você combina tudo, vai fazer o meio, tudo mais, vai levar um lanche, e chega na hora, ela fura com você. Já aconteceu. Agora, se eu for, com o coração bem frágil e tudo mais, e começar a me ofender com essas coisas, misericórdia. Então, nós temos que, estou dando um exemplo bem simples, para que nós possamos perceber, porque, queridos, o coração amargo, a amargura, ela vai gerando uma dureza de coração, ela vai nos tornando insensíveis espirituais, ela traz cegueira e esfriamento da fé, e ela quebra alianças, porque a amargura é um verdadeiro câncer silencioso da fé. Por isso devemos ser alertas. Não é à toa que aqui em Hebreus traz esse alerta para nós. Outro ponto importante: orgulho e obstinação é um inimigo terrível com relação à liderança. O orgulho, queridos, e a obstinação, eles geram uma surdez, é a falta de humildade, principalmente o coração ensinável. A obstinação é a teimosia para buscar algo errado ou algo fora do tempo. O orgulho, ele é a dureza de coração, e é a falta de humildade para ouvir a voz de Deus através da liderança e das pessoas do seu ciclo de relacionamento. Essa questão do orgulho, devemos sempre procurar quebrar o nosso orgulho, moer o nosso orgulho. Se você é homem, ainda não foi no Legendários, tem uma turma boa que vai estar indo agora, fique esperto, vá no próximo, eu não sei se talvez seja no segundo semestre, mas você não pode ficar de fora, porque se tem algo que trata de uma forma profunda no Legendários, é sobre o orgulho, porque nenhum homem com orgulho, porque aí fora, gente, coloca essa falsa masculinidade de orgulho e tudo mais, que tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Jesus, mas um homem de um coração quebrantável, é o marido que toda mulher sonha ter, é o pai que todo filho sonha ter, e é um homem conforme Deus nos criou para ser. Por isso devemos, procurar vencer e matar o nosso orgulho, sendo humilde, tendo um coração ensinável, tendo um coração pronto para ouvir, pronto para obedecer, porque não podemos deixar essa raposinha roubar o que Deus tem para nós.
Outro inimigo são os pecados ocultos, é a falsa transparência. Sabe, quem não confessa a tentação, acaba confessando o pecado ou sendo descoberto. E algo que nós temos que trazer para o nosso coração, queridos, é abrir mão de uma falsa reputação e andar em um caminho de transformação. Sabe, seja vulnerável. Procure uma pessoa, o seu líder, o seu mentor, um supervisor, um pastor, e fala, abre o seu coração. Fala, olha, eu tenho essa tentação, eu estou com essa dificuldade. Não estou falando para você postar no seu story. Não é isso, querido. Não estou falando para você chegar agora em casa e vomitar tudo. Não, não é isso. Eu estou falando para você ter sabedoria, discernimento. Mas como está em Tiago 5,16, confessar para ser curado. Procure o seu líder, o seu mentor, o seu supervisor, se for o caso. Mas abre o seu coração, confesse as tentações. Confesse as escorregadas. Para quê? Para ter alguém para te confrontar em amor. Para ter alguém para te ajudar. Para ter alguém para poder ser um canal de Deus, para você ser tratado e transformado em amor. Porque é um grande inimigo, pecados ocultos. A Bíblia mostra como que o rei Davi adoeceu quando ele estava escondendo aquele pecado terrível, e como que foi libertador quando ele pôde confessar, arrepender e ser transformado a sua vida. Então um líder, ele tem que lutar contra os pecados ocultos. Outro ponto que é um inimigo da liderança saudável, bíblica, é ser cúmplice do pecado. Porque, queridos, talvez alguém chegou para confessar ou contou para você, e se você não faz nada, talvez você seja um cúmplice com aquilo. Devemos nos confrontar com mansidão, como está escrito aí, em verdade, em amor. E se for necessário, você levar à frente, que não estou falando de fofoca, mas, por exemplo, chegou um pecado que você não sabe como nem confrontar, de tão terrível que é. Procure o seu supervisor de setor, ou o supervisor de área, ou os pastores, mas não guarde aquilo, enterre aquilo, não. Quando você vai procurar alguém maduro desses níveis que eu mencionei, você está tentando tratar e ajudar a pessoa a resolver o pecado. Sim. Deixa eu falar rapidamente isso. Às vezes, o líder de célula, ele tem que ter uma percepção, porque eventualmente, bem eventualmente, algum membro da célula, o novo convertido, tal, pode confessar um pecado, ele está fazendo a coisa certa, até bem intencionado, mas é um pecado que gera impactos no contexto da igreja, ou muito impacto no contexto da família do cara. Por exemplo, o cara confessa um pecado, desabafa, fala assim, eu tenho um filho fora do casamento, e que minha esposa não sabe. Vixe, aí o cara já pira. Talvez esse tipo de coisa, o líder da célula tem que falar assim, olha, esse caso é muito complexo, e eu preciso conversar com o supervisor da célula ou com o pastor. Eu vou levar esse caso porque a gente tem que trabalhar melhor, entenderam? Por exemplo, caso que o cara, igual aqui na nossa igreja aconteceu uma vez, converteu uma pessoa, crente mesmo, gente, crente, converteu, batizou, casou, era amaziado, era juntado, casou, um testemunho maravilhoso, só que antes, ele era de uma quadrilha de roubo de carga de caminhão, roubos de carga, e quando ele converteu, ele fez só um roubo e não conseguiu, porque o Espírito Santo queimava, e aí ele foi para o líder da quadrilha falar que ele estava saindo da quadrilha, devolver a arma, fazer os negócios e tal. O líder da quadrilha falou, se você me abandonar nesse momento, eu mando te matar. Ele confessou para o líder da célula. O líder da célula falou assim, não, ele não vai te matar não, esses caras só ameaçam, vamos orar por você aqui, meu irmão, orou por ele. O líder da célula, todo bem intencionado, mas era um negócio para ser o quê? Passado para nós, nesse caso. Ele não, o líder da célula assumiu no peito, falou, não, tranquilo, vamos orar, orou. Tal. Eles viram na igreja, um dia eles saíram da célula, uma quarta noite, chegaram em casa, ele, a esposa, a filhinha, isso ele já tinha 6 meses, tinha batizado, já tinha casado, tudo, aí ele sofreu 12 tiros, e 6 tiros pegaram nele, e nós fomos visitar ele no CTI, no hospital, na verdade o CTI não, no hospital, né, aí para a glória de Jesus, ele tinha uma ficha limpa, tipo assim, aí ele recuperou dos tiros, e hoje ele mora no interior da Bahia, e é até de uma igreja evangélica, muito crente hoje, é um pedreiro, hoje arrumou um emprego, é pedreiro bom na cidade, enfim, é um homem de Deus, porque Deus transformou, mas olha só,
O líder não foi por mal, mas colocou a vida do cara em risco, porque era um caso que, se viesse no nosso conhecimento, a gente iria orientá-lo, talvez, a mudar de Belo Horizonte, a fazer alguma coisa por um tempo, porque a vida dele era muito importante. Quase que ele perde a vida, e foi um milagre, tá? Porque ele tomou 5 ou 6 tiros, eu não lembro, né? Então, assim, entendeu? Todo mundo entendeu? Alguns casos muito graves, aí o cara abre lá e fala assim, não, me converti e tal, mas eu abusava de crianças. Meu irmão, não é simples, não é um negócio que o cara para da noite para o dia. Esse cara pode trazer uma confusão para o meio até da igreja. Se ele peca, sai lá na Record, membro de uma igreja chamada Light, abusa de uma criança no trabalho. Você já imaginou isso? Entendeu? Então, se traz risco para a igreja, ou o pecado traz muito risco para a sociedade, ou para a vida da pessoa, a gente às vezes tem que subir o negócio, tem que avisar a pessoa, falar, eu preciso de ajuda nesse caso, eu preciso subir. Eu tinha mais uns 10 casos assim, mas muito difíceis, que já aconteceram e que deu muito problema, e depois a gente foi ver, já tinha sido confesso. Excelente, pastor Mateus. E isso é importante, gente, porque às vezes não é por maldade, a pessoa já pensou, já foi liberto, não, mas nós precisamos trazer para que possamos auxiliar, sabe? É importante ter essa linha de comunicação. Outro inimigo é o sacrifício com defeito. O que seria isso? É fazer a obra relaxadamente. É muito ruim você conviver, ou pior ainda, viver uma vida, como dizem, entre aspas, empurrada pela barriga, ou nas coxas, como dizem, aí fora, esse termo mais chulo. É muito ruim viver assim. Mas pior ainda, é uma liderança de qualquer jeito. É a obra sem amor e sem zelo. Porque, queridos, a obra de Deus temos que fazer com amor, zelo, entrega e excelência. Amém? Então, devemos ficar alerta contra esses principais inimigos. Tem outros, mas nós percebemos, né, nesses anos de experiência, que devemos ter um alerta dobrado com relação a isso, com o seu coração, sabe? Foca para não ter nenhuma raiz de amargura no seu coração, sabe? Tenta não deixar o orgulho, a obstinação tomar o seu coração. Veja que são coisas que ligadas ao coração, sabe? Não procure ter pecados de estimação, gente. Mata esse trem, tire isso da sua vida. Sabe, não seja cúmplice, não seja passivo, e não faça a obra de Deus de qualquer forma. Deus nos confia algo que é o mais precioso com seus filhos. Por isso precisamos de fazer com todo o amor aquilo que Deus nos confiou. Amém? Então, vamos lá, construindo aqui para a gente poder pegar e não perder nada. Falei sobre verdades da liderança, sobre inimigos que devemos estar alertas e não dar nenhuma brecha. Mas agora eu quero falar um pouco sobre, e os pré-requisitos para ser líder na Light? Quais são os pré-requisitos? Sabe, temos que trazer para o nosso coração, será que, como que é? Todos podem ser líderes? Todos podem, mas não significa que todos devem. Todos podem, mas não significa que é qualquer um. Todos são bem-vindos para liderar uma célula. É uma grande alegria, é um grande privilégio, mas não de qualquer forma. Existe o padrão Light, existe a cultura Light, existe aquilo que são os pré-requisitos da nossa casa sobre liderança de célula. E o primeiro deles, que é inegociável, e todos são, é o relacionamento com Deus. É o TSD, sabe? Nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão de uma vida com Deus. Não podemos negociar, sabe? Ser firmes, dar o nosso melhor dentro da nossa realidade, mas dar o nosso melhor no nosso devocional. Tem gente que consegue ler 2, 3, 4, 5 capítulos fluentemente por dia. Glória a Deus. Tem gente que quer um capítulo, mas ok. Dê o seu melhor dentro da sua realidade, mas não abra mão disso. Não abra mão da sua vida de oração, de buscar por disciplinas espirituais como o jejum, sabe? É importante trazer isso para nós. A Light investe muito nisso, não é à toa que tem esse card dos 90 dias. Queridos, confesso para você, tem dia que eu perco, que eu atraso ali, mas eu não abro mão. Porque nós não podemos abrir mão. Devemos buscar trazer para o nosso coração uma vida de relacionamento ativo com Deus. O ideal, o desejável, é todos os dias.
Mas vai ter dia que talvez não vai ser possível. Ok, não queremos ter um legalismo sobre isso. Mas o que queremos ter é a cultura, é o valor que todo líder de célula tem uma vida com Deus. Porque, como o pastor Mateus encerrou a última aula tão incrível, liderar célula é algo espiritual. Se é espiritual, não tem como eu fazer algo sem ter uma vida com Deus. Comprometimento com a sua célula e com a igreja local. Queridos, um líder não pode ser alguém relaxado, alguém um consumidor, mas um cooperador. Alguém comprometido. O pastor Mateus até já falou muito sobre isso, eu não vou delongar muito aqui, que eu vou falar daqui a pouco sobre a agenda também do líder, vai ficar mais claro. Mas não devemos, é esperado de um líder como um pré-requisito ele ser comprometido com a célula e com a igreja local, com a Light. Bom testemunho. Gente, isso aqui é tão importante, porque um líder da Light precisa ter um bom testemunho. Tem que ser perfeito? Não. Mas imagina só, na casa de um líder de célula, onde talvez pode até acontecer um encontro de célula, é um lar de gritaria, de palavrões, de agressões, misericórdia. Imagina o testemunho e fala, não, é aquele ali é líder da Light, misericórdia, não fala não, senhor. Não fala isso não, deixa abaixo. Mas é algo sério, um líder envolvido, misericórdia em fofoca, gente do céu. Olha, fofoca é terrível. É muito feio ver um crente envolvido em fofoca, é muito feio ver uma mulher envolvida em fofoca. Agora, para mim terrivelmente é ver um homem, que diz ser homem, envolvido em fofoca. Misericórdia. Dá vontade de mandar para o Capitão Nascimento. Dá uns tapas. Desculpa agora, mas, temos que zelar por um bom testemunho. Maledicência, se uma pessoa sempre está falando mal de alguém, ou pessoa que dá calote, meu Deus do céu. Pega emprestado com os irmãos, com parentes, pessoas da igreja de fora e não paga. Isso não condiz com a palavra de Deus e nem com a seriedade da Light. Veja que eu não estou falando de perfeição, mas de dar um bom testemunho. De dar um bom testemunho, dar o mínimo. Devemos trazer com seriedade isso, queridos. Não podemos negociar essas coisas. Se você tem dificuldade com uma dessas coisas que eu falei, peça por ajuda, vamos te ajudar. Mas não podemos ter uma vida dupla. Isso não dá. Não dá para você ser um cara bonitinho aqui, que até parece uma pessoa de Jesus, mas ser um demônio na sua casa. Desculpa, não dá. Vamos expulsar esse demônio, vamos ajudar você a mudar de vida, mas vamos alinhar as coisas. Devemos alinhar, não podemos negociar isso. E querido, se você é casado, deixa eu falar algo para você. Faça a delação premiada do seu cônjuge para o seu mentor, discipulador, supervisor de célula, pastor. Faça a delação premiada. Parece o quê? É a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Mas não é com jeito, né, gente? Não é para você acabar com a pessoa, não. Mas você abrir, olha, está difícil. Eu não vejo meu marido orando, não vejo minha mulher orando. Olha, ele está vacilando, ele não está dizimando, ele está vacilando nisso, ele está gritando demais em casa, ele está dessa forma. Mas, contudo, com amor, com um jeito. Para quê, queridos? Para ter ajuda. Não é para ter sentença, condenação, chicote, não é nada disso. Mas é para poder ter confronto, é para poder ter apontamento, é para poder ter tratamento, para que as coisas possam ser alinhadas. Outro pré-requisito, dizimista fiel. O pastor Mateus falou muito bem isso. Olha, se o líder não é fiel a Deus, a quem ele vai ser? Misericórdia, não tem como te negociar isso. Fidelidade e generosidade são valores inquebráveis. E aí, uma coisa que é importante, esse envelope aqui, bonitão, é muito importante. Por que nós temos o campo para nome, célula e aqui colocar os valores? Para quê? Para justamente nós podemos ter como é pré-requisito ser dizimista, a gente poder saber se a pessoa está apta ou não para ser líder de célula. Eu sou líder de célula há 15 anos, supervisor há 13 anos. Eu nunca tive acesso a valores. E nenhum supervisor dessa casa teve acesso aos valores. O que nós recebemos como supervisores, para poder auxiliar os líderes, é uma lista muito sigilosa que vem o nome e um X ou um vermelho. Se está vermelho, a pessoa ainda não é dizimista, possivelmente. Às vezes tem pouquíssimos anônimos. Se está com um X é porque é dizimista. Para que isso? Para que eu possa, eu chego com
Vamos chamar aqui o Fred, vamos supor que eu sou o supervisor do Fred, líder de célula. Chego para o Fred, falo, Fred, como é que está? Está crescendo. Quem são o seu Pedro, Tiago, João, núcleo da célula? Vai falar assim, é o Dado, o Pires e o Misa. Ótimo. E quem você vê que está, então vamos trabalhar para esse ali? Vamos. Aí vamos olhar os pré-requisitos. Bom testemunho, bom testemunho, comprometido. Aí vamos olhar, um aqui não é dizimista, cara. Então, olha, esse cara está um passo atrás para a liderança. Devemos talvez conversar com um jeito, tudo mais, para orientar e ver como está o coração da pessoa. Não forçar nada disso, mas para a gente poder auxiliar. Ele, se tornou, aquela coisa foi alinhada no coração, beleza. Pronto, resolveu. Então, esse envelope, essa parte de trás aqui, ela serve justamente para quê? Para que a equipe de tesouraria e de conferência de contas da Light, somente o tesoureiro que tem essa informação, ele tira a questão de valores, coloca um X no lugar, encaminha para a secretaria da Light, que faz a distribuição conforme os setores, encaminha o setor para que ele possa trabalhar com os líderes de célula. Por isso que é importante, nesse momento, a Light, o preenchimento do envelope. E essa turma que está aqui é uma turma que são pessoas que estão líderes e pessoas que estão sendo preparadas para a liderança. Por isso é importante esse preenchimento, caso você seja um dizimista. Só para ficar claro, que às vezes as pessoas não conseguem entender, não é por que tem que colocar. Gente, falar, ninguém nunca quer saber, vamos ver quantas pessoas ganham. Não tem isso aqui. Isso aqui é uma igreja séria. É uma igreja que não tem mentalidade pequena, sim de avanço. Então, esse envelope, o preenchimento dele serve para que possamos trabalhar de forma efetiva com o nosso time de futuros líderes. Comprometimento com a agenda do líder. Existe a agenda de um cristão compromissado e tem a agenda do líder. Eu vou abordar com mais detalhe daqui os 3 slides, possivelmente. E habilidades básicas para a liderança. O que é isso, habilidades básicas? É o mínimo de gestão. Imagina um líder de célula que esquece durante a semana para quem ele passou o quebra-gelo, ele passa para 2 pessoas. São 2 louvores. Não dá. Ele não consegue preencher um relatório do Eclésia, porque o relatório é muito importante para que possamos trabalhar de forma efetiva, cuidando muito bem das pessoas. Ele não consegue ter um mínimo de prestação de contas. São habilidades mínimas para a liderança. Sabe, organizar e estruturar a reunião de célula, manter o relatório em dia, as tarefas das células, amor e provisão, os aniversários, as sociais. Ele tem que ter esse mínimo de gestão. Ele pode delegar? Ele deve delegar algumas coisas. Mas delegar não é soltar, ele tem que acompanhar. Então, o mínimo de gestão, o mínimo de habilidades para uma liderança, de comunicação, de relacionamento, ele deve ter. E, por último, ele deve ser aprovado pela liderança, que é o líder atual da célula, o supervisor de setor, o supervisor de área e a equipe pastoral. Então, esses são os pré-requisitos no momento para a liderança de célula da Light. Você deve olhar para essa lista e ver, tem algo que eu preciso trabalhar no meu coração? Trabalhe, seja intencional, para que você possa estar pronto para esse momento. Amém? Então, vamos continuando a linha de raciocínio sobre verdade, sobre uma liderança saudável, sobre mitos e verdades sobre liderança. Falamos sobre as verdades, sobre os inimigos, sobre os pré-requisitos para ser um líder de célula aqui na Light. Agora, quais são as principais tarefas e funções de um líder? O que faz um líder? Talvez você ainda na líder de célula fique pensando, o que o líder de célula faz? Ele só dá os Zs? Ele só ora na célula? O que faz? Quais são as principais tarefas de um líder de célula? E uma das principais você não vê, mas ele tem que fazer, que é a intercessão pelos membros da célula. Sabe, queridos, no meu TSD, se não é todo dia, com certeza é um dia sim, um dia não, no máximo, eu tiro um tempo para orar por cada pessoa da minha célula. E por isso que é importante eu conhecer a célula, por quê? Para ele saber o que ele vai orar. Eu falo com muito carinho na minha célula, pela graça de Deus, nós estamos crescendo, são 19 pessoas, 19 adultos, 4 crianças, e vai ter 4 bebês agora, já são 3 bebês, olha só, 27, quase 27 pessoas na célula, está chegando a multiplicação, estamos ansiosos por isso. Mas eu falo com carinho que o mínimo de cada pessoa da célula eu conheço. Eu sei daqueles que eu tenho que orar pelo trabalho, aqueles que eu tenho que orar pelo casamento, pela criação dos filhos, aqueles que é uma questão financeira, aqueles que é uma questão de ser mais envolvido. Eu tenho um mínimo para saber orar de cada pessoa da minha célula, porque eu tenho que conhecer. E eu tenho que não só conhecer, mas orar por isso.
Sabe, um líder, ele é um intercessor aquele que se coloca no lugar. Então, devemos trazer isso para os nossos corações e também orar pelos convidados. Não podemos esquecer de orar pelos convidados, quer dizer, devemos orar até mais pelos convidados, porque eles precisam de mais uma ação de Deus. Então, esse é uma das principais tarefas de um líder de célula. A segunda que eu quero falar são a agenda do líder. Agora sim. Sabe, vamos pensar, vamos considerar algo juntos aqui. Um cristão compromissado. O cara é compromissado. Você acha que o cristão compromissado ele vem uma vez por mês no culto de domingo? Sim ou não? Cadê a plaquinha vermelha? Não. Ponto. Vem 2 vezes por mês? Compromissado. Não. Ele vem em torno, talvez, de 4. 4 vezes ao mês ali. Talvez, assim, um caso ou 3, mas geralmente vem quase todo domingo. Um crente, um cristão. Falando de líder, um cristão. Um membro de célula compromissado. Ele vem uma célula por mês só quando é aquela célula especial? Não. Vem só quando o lanche é top? Não. Ele vai praticamente em toda a célula, não é? Agora, vamos pensar, o líder de célula, então, nós estamos falando do cristão compromissado. Não estou falando nem do Pedro, Tiago e João, do compromissado. Nós já estabelecemos o mínimo para ele ali. Agora, na Light, nós temos quase, em breve vamos tornar 80 líderes de célula. De uns 600. Para esse grupo, a dosagem tem que ser um passo à frente. 1 ou 2 passos à frente, concorda? Porque ele está à frente, você lembra que o pastor Marcos falou que o pastor, o líder, está à frente das ovelhas? Então, a agenda do líder, ela vai envolver mais alguns compromissos que são importantes para que ele possa estar apto e ter a dosagem necessária para ele poder ter ministrar naquelas pessoas que Deus os confiou. Então, é óbvio que o líder já está o culto de domingo e a célula. É o mínimo, beleza? Compromissado com os dois. É um compromisso. Agora, além disso, ele tem o culto, a celebração, a célula e ele tem os GDs. Os GDs. E como vão ser os GDs? Hoje, ele está tendo o Terça Light Leaders. Quem aí já teve no Terça Light Leaders dos GDs aí, ó? Isso aí. A turma aí, a nossa turma que está comigo com a Polha aí, do NT aí. Então, nós temos toda a Terça Light Leaders, estamos tendo um momento de GD ali. Bem bacana. Agora, a partir de abril, entre abril e maio, nós vamos ter uma nova agenda, uma agenda muito melhor, muito mais eficiente, que vai ter o Terça Light Líderes, aqui na Light, qual está sendo, e 15 dias depois, na outra terça vai ter um Terça Light, como exemplo, tá? Homens, mulheres, casais. Aí na outra terça, só para a gente entender, vai ter um GD. Aonde esse GD, pastor? Vai ser na casa, possivelmente, né? Numa casa do supervisor ou de algum líder que o supervisor combinou de forma antecipada, com o supervisor de setor e o líder de célula. Para quê? Para que ele possa ter mais ministrações, mais vitaminas, mais palavras-chave para a sua liderança. Então, a agenda do líder, vamos recapitular, ele é compromissado com a celebração, ele é compromissado com a célula, ele é compromissado com o Terça Light Líderes, e ele é compromissado com o seu GD na casa. Então, a gente vai ter, vamos só pegar aqui, só como exemplo, tá, queridos? É exemplo, é didático. Terça Light Profético, exemplo. Primeira terça, aí exemplo. A segunda terça vai ser o Terça Light Líderes, só exemplo. Depois a forma a gente vai trazer depois. Mas aí vai ter o Terça Light Líderes, que é o GD aqui com a turma toda. Aí na outra, terceira terça, vai ser o Terça Light Homens, casais, mulheres. Aí na quarta terça, não vai ser aqui, que vai estar fechado. Vai ser na casa. Na casa do supervisor ou de um líder, com somente o líder de célula e o supervisor, os líderes daquele setor e o supervisor. Porque agora ele tem uma agenda onde é ministrar de uma forma profunda e eficaz para potencializar ainda mais a sua liderança. Então, essa agenda é uma tarefa do líder. Apareceu alguma... Não, assim, mas hoje tem um jogo do Galo. Libertadores, o Cruzeiro não sabe o que é isso, mas tem um jogo do Galo na terça-feira à noite e tal. Vai ter o jogo, o Corinthians não sabe o que é isso, vai ter o jogo do Libertadores e tal. Aí fica naquela, queridão,
antes de você torcer para o Galão, ver ele ganhar a Libertadores esse ano, nós somos líderes. Vai ter mais jogo para você ver, fica tranquilo. O Cruzeiro vai ter mais jogo para secar, fica tranquilo. Então, nós não abrimos mão dessa agenda. Agora, é óbvio, doença, férias, uma viagem a trabalho, são coisas que são extremamente justificáveis, né, queridos? Não estou falando sobre isso, mas eu estou querendo trazer para nós que essa agenda é uma prioridade do líder de célula. Ele organiza a vida dele já conforme essa agenda. Já é algo que está claro para ele, que faz parte da tarefa do líder de célula. Então, a outra agenda do líder, nós temos os connections. Que o primeiro é o experience, que é uma experiência, eles são de 3 a 4 vezes por ano. É uma agenda dos pastores com toda a liderança, geralmente é num sábado, como esse, tarde para noite, um momento muito intenso de aprendizado e de inspiração. E temos o extreme, que é o nosso retiro de liderança, que geralmente acontece no último final de semana de junho, mês 6. Então, essa é a agenda do líder de célula de treinamentos, que vão aparecendo conforme esse que nós estamos fazendo. Então, essa é a agenda que o líder não pode abrir mão. O pastor Matheus já falou também das conferências, da Light Conference, por exemplo, que está chegando. Você não fez inscrição, para de marcar bobeira. E conferências ativadas das mulheres e outras que vamos ter em breve aí. Mas o líder de célula, ele tem um compromisso com a agenda da Light e com essa agenda que eu apresentei para vocês. Nós não podemos negociar isso. Devemos ter um coração e trazer isso como prioridade. Outra tarefa do líder, liderar e gerenciar. Garantir uma boa reunião, distribuir os erros com antecedência, explicar o propósito, dar feedback tempestivo. E feedback, gente, não é só quando errou, não. É muito importante o líder, ele dar feedback tempestivos de acertos e erros. Cara, o seu louvor foi muito bom. Cara, que quebra-gelo bom, que edificação maravilhosa. Isso é muito importante para a pessoa entender que ela está no caminho certo. E quando precisar de ser corretivo, trazer com amor e mansidão, mas que a pessoa possa entender o que ela tem que melhorar. As funções da célula, o lanche. Gente, não dá para o lanche ser na sorte. Olha, hoje, senti de Deus, Fred, o lanche é seu. Não. Sabe a melhor forma que eu percebi? Ter uma escala do lanche e ela ser feita, talvez, bimestralmente. Já fica tudo claro ali, e aí você coloca um alarme no seu celular para você lembrar, ou se você pedir uma pessoa para lembrar, você acompanha com essa pessoa, você lembrou, está tudo certo, e ter o rodízio do lanche, isso facilita, amor e provisão, acompanha, sabe, aniversários, as festas da célula, ter tudo isso, e delegar, como eu falei mais anteriormente, não é abandonar, mas acompanhar. Por exemplo, a nossa célula, o Fred aí é o embaixador de amor e provisão. Só que, pelo trabalho do Fred, nem sempre ele vai estar no final de semana aqui. Ele trabalha com eventos, viajando. E aí eu pergunto, Fred, você vai estar na semana de entrega? Você vai estar? Está tudo certo? Tem vezes que ele fala, Lucas, faltou isso, faltou aquilo. E aí eu tento auxiliar, mas para não deixar a peteca cair. Ou seja, o líder ele tem que acompanhar o desenvolver. E não pode abandonar. Ah, como que está os erros da célula? Pediu alguém distribuir, mas você não sabe. Não, o líder tem que estar a par, tem que estar ciente. Ele tem que estar por dentro. Outra tarefa do líder, ele precisa de ter conselheiros e mentores. Nada grande se faz sozinho porque não é nada grandioso. O pastor Clemente tinha um axioma que ovelha fora do aprisco vira petisco. Líder independente fica doente. Ovelha longe do aprisco vira petisco de lobo. E líder independente, com toda certeza, fica doente. Sabe, nós temos que andar próximos dos nossos líderes. Temos que ter um coração aberto para ser mentoreado e bem pastoreado. Você tem que ter esse coração, eu tenho que ter esse coração. E temos que estar disponíveis. Sabe, queridos, é muito importante isso. É muito importante nós criarmos uma agenda para isso. E você que é líder de célula, ser um conselheiro, um mentor, na vida dos líderes em potenciais. Estar perto deles, estar disponível, criar a agenda, criar uma ponte com o Pedro, Tiago e João. E se você é o Pedro, Tiago e João da célula, eu tenho uma dica muito importante para você. Crie oportunidades. Dar desculpa é a coisa mais fácil do mundo. Mas crie oportunidades, sabe? Procura, fala assim, querido, que um dia uma pessoa me contou que ele teve um aconselhamento com um líder, falou assim, cara, cria oportunidade, ele virou para o líder e falou assim, cara, qual
dia na semana ou nesse mês você tem um tempo disponível. Eu quero tomar um café com você, eu quero pagar um café, eu quero comer uma pizza, eu quero estar com você. O que você gosta de fazer para nesse momento você poder ter uma conexão com essa pessoa? É importante abrir o coração, sabe? Outra tarefa do líder, motive a sua célula evangelismo. O líder motiva, estica, desafia e encoraja a célula a ser aberta para fora. Uma célula aberta é uma célula voltada para ganhar pessoas para Jesus de forma natural e fluida. Não devemos ficar estagnados. Como o pastor Mateus disse, nossa célula estava caminhando alguns anos atrás para um momento muito fechado, muito naquele grupinho, aquilo foi dando uma crise, e aí nós fizemos o Masterchef. E como que era o Masterchef? Cada casal tinha que fazer um prato e era votado. Mas se fosse um convidado naquela célula, aumentava 1/10 na nota da pessoa, para que ela pudesse ter essa estratégia para convidar. Fiz agora na célula de um amigo, nossa lá dos países, dividimos em países, cada um cozinhou, só que só poderia votar que estava caracterizado o melhor prato os convidados. Tivemos 20 e poucos convidados. O líder tem que estimular, ele tem que, trocar ideias, mas ele não pode ficar deixando a coisa parada. A tarefa do líder é conduzir a célula com excelência, sempre ocupando a cadeira de facilitador. O pastor Mateus já falou, ele não deve fazer tudo sozinho, não é para carregar piano, carregar o povo. Não é isso, mas ele facilitar, ensinar, estimular as pessoas a estarem envolvidas. O pastor Mateus falou sobre cuide da sua célula com o coração do bom pastor. Eu não vou entrar muito nesse ponto que ele já falou, mas o líder ele deve conduzir a célula com o coração do bom pastor. De estar, estimulando as pessoas a caminharem sobre os passos verdejantes, a estarem firmes. Ele não é o responsável, mas ele é um facilitador. E aí, por último, o líder, ele é o mobilizador. Ele está mobilizando. O pastor Mateus até pegou tudo que eu ia falar. Eu falei do Light Conference, não, é maravilhoso, ganhei tempo, do Light Conference, do encontro. Você já sabe da sua célula quem tem no encontro? Mobiliza agora. Você vai esperar acabar o primeiro lote? Você vai esperar chegar a semana do carnaval? Para a Light Conference? Não, já mobiliza a sua célula toda, já vai junto à célula. Deixa eu dar um desafio, faz a sua célula esgotar o primeiro lote, traz a célula toda para fazer a inscrição, já começa a fazer, nós vamos abrir a inscrição para o encontro, sem ser esse domingo, o outro, no domingo da apresentação de bebês, já faz a inscrição nesse domingo, para o encontro com Deus, vamos trabalhar com uma forma focada, queridos, o líder tem que ser um mobilizador. Algo muito importante, um líder, ele não avisa, ele mobiliza. Não seja somente alguém que envia recados, mas seja alguém que mobiliza para o propósito das pessoas. Amém? Um bom líder não é perfeito, mas ele sempre está em construção. Quero convidar você a ficar de pé. Queridos, a Light, ela não para. Nós sempre estamos caminhando para o alvo. A Light está sempre avançando. E o nosso convite é para que você, junto com a liderança Light, estejamos na mesma direção, por avanço. Deus quer nos fazer uma igreja de milhares, para transformar milhares de vidas. E isso é possível com um grande time de líderes. Por isso, não devemos negligenciar esse maravilhoso chamado, esse grande privilégio, que é receber aquilo que Deus mais valoriza, os seus filhos. Como o pastor Mateus falou, você me ama, eu creio que todos nós amamos a Deus, então vamos cuidar muito bem daquilo que Deus mais ama. Pastor Mateus. É uma carga de encorajamento, de noção de propósitos e também de muita informação para nós. Mas eu tenho certeza que você está saindo daqui em outro nível. Eu tenho certeza que quem participou ativamente desse treinamento, nós tivemos 134 inscrições, eu acho que uns 110 vão ser aprovados, mais ou menos, é um bom número, mas eu quero te dizer que quem fez parte desse treinamento está saindo daqui num outro nível de fé, de percepção do que é a liderança, num outro nível de encorajamento para o que Deus quer fazer na sua vida e também o que Deus quer fazer através da sua vida.
eu quero dizer de todo o coração que nós estamos muito felizes, mas com muita convicção do que Deus vai fazer. Muita convicção. Esse é um ano de muito crescimento, de multiplicação, de células leves, abertas, de gente nova chegando, porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio e através de nós. Amém? Vamos orar. Parabéns. Em breve nós vamos ter a formatura, não é? Nós vamos ter aqui um domingo ou dois que você vai receber o seu certificado do Masterclass janeiro 24. Amém? Parabéns você que perseverou, parabéns você que esteve aqui. Uma coisa que eu admiro muito da nossa igreja é que a gente faz as coisas com alegria. É muito difícil ver uma pessoa participando de um treinamento intensivo assim, com cara ruim, com tipo, não, que coisa que eu estou aqui. Não, sabe, a gente faz a coisa com alegria. E isso faz ainda mais ser fácil amar vocês. Isso faz ser mais fácil amar vocês. A gente vai amar de qualquer jeito, mas isso é mais fácil, sabe? Eu não sei explicar. É uma bênção de Deus sobre nós, talvez que nasceu lá no coração do pastor Clemente, da pastora Clauzira, não sei, mas parece que isso não só perdurou, mas multiplicou no nosso meio. Amém? Então, glória a Deus, parabéns, seja bem-vindo a um novo nível de fé, de conhecimento, de liderança. Deus vai usar a sua vida. Tá, eu creio que aqui vão sair muitos novos líderes de célula, e mesmo se você não liderar uma célula daqui 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você agora já é um membro de outro nível, já é uma pessoa que tem outra mentalidade, outra percepção da célula, amém? Vamos em frente, para a glória de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, por essa tarde, obrigado por ontem, obrigado, Senhor, por essas maravilhosas e intensas, vamos dizer assim, 7 horas de treinamento. Nós agradecemos a Tua bondade, nós agradecemos porque o Senhor abriu a nossa mente, mas principalmente o nosso coração. Nós agradecemos, Pai, por tanta graça do Senhor em nos capacitar aqui. Pai, por favor, usa-nos, Pai, usa-nos. Eis-nos aqui, estica as nossas vidas. Nós não vamos ficar encolhidos, mas nós vamos ser esticados pelo Senhor, para atingir os melhores e maiores propósitos do Senhor para nós. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Eu quero pedir agora que o Senhor renove as forças, renove, Senhor, as forças de cada um que está aqui, físicas, emocionais, que o Senhor também dê, Deus, capacidade para absorver, para praticar tudo que foi ensinado, tudo que foi ministrado, tudo que foi encorajado, estimulado aqui, nesses dias, nessas horas tão preciosas. Obrigado pela vida do pastor Lucas, Senhor, que ministrou com tanta graça, pastora Dani. Obrigado, Senhor, por todos que serviram aqui indistintamente, Senhor, pelos irmãos da mesa, da filmagem, do streaming, do lanche, do diaconato, das inscrições, tantas pessoas envolvidas. Obrigado também pelo apoio que nós tivemos no nosso office, especial da Dani Nogueira. Deus, nós confiamos que o Senhor fará dessa poderosa semente aqui grandes e poderosos frutos, em nome de Jesus, amém. Até amanhã, nós nos vemos nas nossas celebrações.